Olá, investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma análise bacana no nosso canal Bolsa Fácil. Você que já vai se acostumando com a agenda aqui do canal, sabe que às segundas-feiras geralmente eu coloco uma análise. De segunda-feira eu gosto de fazer um rastreio da minha carteira, monitoramento das ações que eu estou acompanhando, ver o que está bom, o que precisa ajustar de posição. E sempre que aparecem essas oportunidades interessantes, eu acabo fazendo um vídeo análise aqui no YouTube para poder compartilhar com você a minha opinião e você ter repertório, você ter bagagem, ter uma segunda opinião para poder tomar sua decisão de investimentos na Bolsa. Para essa segunda-feira, dia 23 de setembro de 2024, acredito que vale a pena a gente dar uma olhada nas ações da Prio 3, a maior empresa privada do setor de petróleo do país, antiga PetroRio, que a gente vê como os preços vêm testando uma região interessante de suporte, tá? Vamos fazer o passo a passo do nosso rastreio aqui da análise técnica, sem pressa, para que você possa entender o raciocínio. Primeira dica que eu te dou, você que gosta de investir em ações no longo prazo, recomendo que você opere pelo gráfico semanal. Você vai ver como fica bem fácil, bem didático, bem mamão com açúcar aí de você acertar a mão, de você entender as regiões onde os preços podem estar caros ou onde os preços podem estar baratos. E aí também você operando no gráfico semanal, você não fica escravo da plataforma, você pode, com média aí 20 minutos por semana, você analisa a sua carteira, você organiza as suas operações e fica livre, né? Põe o seu dinheiro para trabalhar aí na bolsa, enquanto você vai cuidar da sua vida, do seu trabalho, da sua rotina, fazer o que você precisa. Nós tivemos aqui, ó, essa região interessante de suporte em março de 2023, na região de R$ 28,00. Nós tivemos as ações da Prio 3 fazendo um rally bem interessante, uma valorização de quase 80% que durou até outubro de 23, que a gente pode ver aqui dentro dessa região que se formaria na sequência como uma região importante de resistência. Uma vez que o mercado chegou lá em cima em outubro de 23, nós tivemos uma correção interessante. No final do ano passado, no último trimestre, o papel caiu 20% até dezembro de 2023, e começou a formar essa região de suporte vigente até então, aí na casa dos R$ 41,00. Desse fundão aqui de dezembro de 23, o papel o ano começou muito bem, a nossa bolsa nesse primeiro semestre de 24 andando de lado e depois caindo um pouco, mas a gente vê que as ações da Prio 3 elas subiram quase 30% até abril desse ano aqui, fazendo a máxima histórica do papel na casa de R$ 52,00. Depois, a história se repetiu. Olha que interessante que nós tivemos essa região de topo. A gente vê como o mercado, até então, com o papel na casa de 50 até R$ 52,00, entendendo que a cotação está cara. Tivemos uma queda, então, de abril de 24 até junho, uma queda de 24%, e a história voltou a se repetir aqui na ponta de baixo. A gente pode ver por esse retângulo verde, o mercado entendendo essa região de suporte, as ações da Prio 3 na casa aí de 41 até 39, o mercado entendendo como uma oferta, um preço barato das ações. Em junho de 24, o papel subiu de novo, olha lá, ó, para testar a nossa região de resistência, subiu mais 27% até agosto. E, recentemente, nas últimas semanas, nós tivemos mais uma correção para o mercado chegar para testar de novo aqui essa região de suporte. Você que gosta de formações aí de price action, de análise de candles, olha essa vela importante, depois de uma correção de quase 20% do papel em setembro de 24. Olha o martelão que nós tivemos aqui na semana retrasada e na semana passada um outro martelo também
fechando até acima da máxima desse martelo anterior, né, indicando que há um interesse de compra, há um interesse dos compradores aqui dentro dessa região de suporte, porque a gente vê que o preço vinha caindo sob controle dos vendedores, bateu nessa região de bloqueio, nessa região de suporte e voltou a subir. A gente tem então a formação de um gatilho interessante nessa potencial região de suporte. Tem espaço também para as ações poderem se valorizar mais 13% se confirmado esse gatilho de compra até pelo menos aí a nossa região de resistência, que a gente consegue visualizar no gráfico desses últimos meses entre 50 e 52 reais. Graficamente olhando, a gente entende que pode ser a oportunidade interessante, que a gente gosta de comprar uma ação boa depois de uma queda, para eventualmente ficar bem posicionado lá embaixo no mercado e poder ganhar com a valorização e os dividendos. E agora vamos dar uma olhada em alguns números aqui que podem estar interessantes para ajudar na sua tomada de decisão. Site Investidor 10 traz para a gente essas informações organizadas e mastigadas, bastante fácil para você que está começando na Bolsa. Recomendo você consultar o Investidor 10 para dar os seus primeiros passos aí com o pé direito na Bolsa de Valores. Aqui na descrição dessa aula tem o link para você poder acessar o site. Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns números que podem ser importantes. Primeiro indicador que eu gosto de olhar, que eu gosto de analisar é a margem líquida. Eu acredito que é a margem mais importante que a gente precisa prestar atenção, porque é efetivamente o que vai sobrar de dinheiro no caixa da companhia, no bolso do acionista, depois de você descontar tudo o que precisa para aquela operação funcionar. Então, custos, despesas, salários, logística, operacional, impostos, juros, etc. Enfim, depois que você pagar tudo que você precisa, quanto que sobrou de lucro para você. Nesse sentido, eu gosto de investir em companhias que tenham uma média de margem líquida pelo menos acima de 10%. Aqui a gente vê que essa média da Prio 3 está na casa de 14,5%. E uma vez que a média seja acima de 10%, é importante que atualmente também esteja acima de 10% para que a gente entenda que a companhia atravessa um bom momento aqui agora, no presente. Nossa ideia é a gente filtrar ações boas de companhias lucrativas, com baixo endividamento, para que a gente seja um pequeno sócio de grandes negócios, tá? Para que a gente, através desses filtros aqui, a gente consiga trazer a probabilidade de sucesso de investimento para o nosso lado, não colocar o dinheiro em qualquer companhia. Depois a gente tem aqui os múltiplos bastante interessantes, na casa de 7. Eu gosto de investir em ações com PL de até 15, que é uma ideia para a gente de retorno do nosso investimento, de payback. Hoje o papel na casa de R$ 44,00, trazendo um lucro por ação de 6,33, em tese, né, nesse momento a gente teria o retorno do nosso investimento em até 7 anos. Esse múltiplo está baixo, interessante aí, dos filtros que a gente gosta de fazer da média de ações, então a gente entende que a gente quase que pode comprar o papel pelo seu valor intrínseco e muito perto aí do que seriam esses múltiplos com potencial também de valorização. Depois a gente tem o ROI bastante interessante, acima de 30%, mostrando aí que a companhia ela é rentável, que ela é lucrativa e também importante que o endividamento esteja sob controle. No caso aqui a dívida bruta, eu não gosto de companhias que a dívida bruta ultrapasse o patrimônio e também aqui é importante que a dívida líquida estando abaixo de 0,5 também, sem comprometer mais de 50% do patrimônio líquido, fica interessante porque a gente entende que esses indicadores aqui de endividamento, no momento a dívida da companhia está sob controle e isso reduz significativamente o risco de falência, o risco de quebra. Esse pode ser o maior medo do investidor de longo prazo.
a gente colocar o dinheiro agora pensando no retorno aí do futuro e a companhia ela possa vir a falir no médio a longo prazo. A Prio 3 ainda não virou uma boa pagadora de dividendos. A gente vê, daqui a pouco vou mostrar para você ali sobre a empresa, sobre o histórico. A gente entende que a companhia está em fase de crescimento, ela vem reinvestindo seus lucros. Então, se caso você quiser uma ação para render bons dividendos agora, focado em renda passiva, talvez a Prio 3 não seja a melhor opção, tá? Mas é um papel que a gente deslumbra com potencial de valorização no futuro e, eventualmente, quem montar a posição agora a um bom preço médio pode vir a desfrutar de bons dividendos aí no futuro. Aqui no site do Investidor 10 também a gente tem essa seção, eu acho bastante interessante. É um resumo da companhia. Tem algumas ações na bolsa que a gente já sabe mais ou menos o histórico, como que funciona o setor de atuação, mas tem algumas empresas que ainda são desconhecidas. E você poder ler esse resumo aqui no site do Investidor 10 economiza seu tempo para você já ter um breve histórico e também entender o setor de atuação da companhia, tá? Bom, agora aqui a questão de receitas e lucros. Vamos dar uma olhada na planilha que eu gosto de montar. Vamos abrir aqui a nossa caneta. Bom, vamos com calma também para você entender passo a passo, tá? Primeiro aqui, ó, coluna de lucro líquido. A gente vê que nos últimos anos aí de 21 para cá, melhorou significativamente. A companhia mais organizada, sólida, consistente, em crescimento, com bom faturamento, com boa receita líquida. Mas nos primeiros anos aqui de listagem na Bolsa, ó, de 2010 até 2014, foi bastante difícil. A companhia apresentando exercícios negativos aí, não foi fácil até a Prio começar a se acertar, mas historicamente falando, a gente analisando o passado até o presente, a gente vê como que a companhia conseguiu melhorar e a gente vai ver depois no gráfico aqui da média de lucro líquido como ela vem subindo. Em termos de cotação sim, valorizou muito bem. De 2019 o papel cotado a R$ 6,60, nesse momento aqui em R$ 44,00. Foi uma valorização exponencial de 567%. Então a gente vê que, eventualmente no futuro também, pela forma como a companhia vem atuando no mercado hoje, a gente pode ter uma valorização exponencial para os próximos anos. É o que eu falei, né? Quem aproveitar aí de eventualmente comprar a companhia boa a preços mais baratos pode ter um grande retorno no futuro, um ganho de capital, além de uma boa posição aí de dividendos. Essa curva aqui que eu quero mostrar para você, que eu acho interessante, é onde eu pego o lucro atual e vou tirando uma média. A linha laranja é a média de lucro líquido, então a gente vê como a companhia ela foi lutando, né, nos últimos anos aqui, principalmente de 2019 para cá, que a gente vê que nós tivemos exercícios mais positivos. Finalmente a gente conseguiu trazer essa média de lucro líquido para o positivo e nos últimos anos a companhia ela vem com uma engrenagem melhor, vem funcionando melhor, de forma mais azeitada, mais organizada, lucrativa, promissora. A gente vê como vai melhorando, né? E a Prio também acaba sendo aí uma alternativa do setor de petróleo para que a gente não fique de olho somente aí nas ações da Petrobras, tá certo? Então, dica dessa semana, dessa segunda-feira, vale a pena você dar uma olhada na Prio 3, ação brasileira listada aqui nas ações, na nossa B3, então você precisa operar ela através de uma corretora aqui no Brasil. Vale a pena então você dar uma olhada nesse gatilho aí de compra que começa a se formar nessa região interessante de suporte. Se você quiser ficar craque aí nos seus investimentos na Bolsa, aqui na descrição eu vou deixar para você também o link para o meu curso online Bolsa Fácil, onde eu explico para você passo a passo cada etapa para montar a sua carteira lucrativa de ações, tá certo?
Grande abraço então, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.